Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Você já deve ter ouvido a expressão crime de resistência. É um crime praticado com uso de violência ou ameaça a um funcionário por quem se opõe à execução de um ato legal. A pena para a prática desse crime, ela foi fixada ainda em 1940, há muito tempo. Ela varia de 2 meses a 2 anos. O deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, acredita que boa parte do descrédito dos profissionais de segurança pública decorre exatamente das penas reduzidas que a atual legislação prevê. Penas que, em muitos casos, nem chegam a ser cumpridas. Na campanha eleitoral, ele prometeu e cumpriu, apresentou um projeto elevando essas penas, como forma de garantir que os criminosos obedeçam aos policiais nas operações de prisão e condução. O deputado subtenente Gonzaga é o nosso convidado desta edição do Palavra Aberta. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado. Deputado, o senhor tem experiência nessa área. O senhor poderia falar um pouco sobre esses crimes de resistência? As pessoas resistem por quê? Porque sabem que é praticamente impune isso daí? Exatamente, Paulo, essa é a minha visão. Eu rejeito, acho que como a maioria da população brasileira, um Estado totalitário. Mas nós não podemos abrir mão de ter um Estado com autoridade para exercer esse controle. E no caso do Brasil, quando se trata de segurança pública, nós precisamos de repensar essa relação do cidadão com o Estado e vice-versa. E a questão da resistência e também da desobediência, são 2 crimes que têm tudo a ver com essa relação, principalmente com os policiais, que não há punição, né? No caso da desobediência, pena de 15 dias, a mínima. Então não há punição. E, por outro lado, há uma grande responsabilidade do policial que fizer qualquer coisa com um cidadão desse que correu. Vamos citar um exemplo concreto. Se um cidadão recebe uma determinação para uma parada, para passar por uma identificação, por uma revista, e ele corre, e se essa fuga gera uma reação do policial, que pode ser menos ou mais violenta, com maior ou menor uso de força, quem sai responsabilizado é o policial. O cidadão é lucro para ele correr. Então ele pode ser o criminoso mais perigoso, que por não ter obrigação de obedecer, ou que a resistência não gera nenhuma consequência prática para ele, o policial que assume a responsabilidade caso tenha que correr atrás dele. Nós temos uma convicção... E aí, no caso de acontecer alguma coisa, um confronto, o policial tem que usar da força, o policial também está sujeito a algum tipo de punição? Claro. Eu fui, por 22 anos, diretor da nossa associação de classe em Minas Gerais e também na nossa associação nacional. E o que nós temos visto de responsabilização de policiais que após um esforço de abordagem, tá? Ou que teve que correr atrás, que teve que fazer perseguição, que teve que correr, literalmente correr atrás, que teve que usar força e, por consequência, usou dessa força, desse confronto e gerou, por consequência, uma sensação de que foi violado, né? Que o policial violou o direito do cidadão. Então, o que tem de consequência para os policiais no âmbito criminal e disciplinar é gigantesco. Então, a nossa avaliação... É claro que a gente vê muito de filme, mas tem a realidade concreta da autoridade de policiais em outros países. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você tem uma regra básica. O policial pode usar o megafone da viatura para dar uma ordem de parada numa BR, a gente por vê exemplo. Muito nos filmes, eles, mas não é só filme. Mas não é só filme. É para valer. É para valer. O cidadão sabe que ele tem que parar e parar com a mão no volante. E ele vai sofrer a revista. Você não vai ver o policial dando nenhum tapa na cara desse cidadão, porque ele cumpriu, não tem mais nenhuma razão do uso da força. Da mesma forma, você vai pegar na Alemanha, se não me engano, que você pode usar até uma placa de stop e o cidadão vai parar. Ele sabe qual que é o procedimento, sabe qual que é a obrigação dele diante do Estado representado pelo policial. Aqui no Brasil, é direito dele correr. É direito dele correr. Né? Por quê? Primeiro que ele não vai ser punido.
porque a pena é ínfima. E segundo, que ele sabe que o policial passa a ter muito mais responsabilidade sobre o ato dele do que dele mesmo. Então, o que nós queremos é estar buscando uma nova relação de autoridade do Estado, nesse caso que nós estamos dizendo, exercida pelo policial, e eu tenho uma convicção, né? Certeza a gente tem depois do fato concreto, mas eu tenho uma convicção, porque você não vê, nem na realidade brasileira, o cidadão, né, pelo menos via de regra você não vê, um cidadão que cumpriu corretamente a determinação de um policial, ele tomar nenhum esfregão, tá certo? Porque não há nenhuma razão, não há sentido, não há nenhum impulso do policial para poder usar de força com o cidadão que você falou, olha, faça isso, põe a mão para cima, ou pare, você vai ser revistado, se identifique. É uma questão quase que cultural, né, deputado? Tá certo. Então, nesses outros países já deve haver uma cultura de que você tem que obedecer a ordem. Tem que obedecer, porque se você não obedecer, você passa a ser responsável pelo seu ato. Aqui é o policial que continua responsável. E não tem como você, por exemplo, e aí eu vou falar de centenas de casos concretos, você dá uma ordem de parada, tá certo? Dá uma ordem de parada para você abordar. Aqui o cidadão corre, tá certo? Empreende fuga e tudo mais. O policial começa a correr risco nessa abordagem, ele tem que correr literalmente, se ele tiver de veículo, se ele tiver a pé, tá certo? E depois não tem como você, depois de correr para pegar alguém, literalmente, você não usar força. Como é que você contém alguém que está correndo, que você tem que abordar, sem segurar, sem usar de força? E aí você tem um risco de usar para mais ou para menos. Se você usar para menos, você vai apanhar. Se você usar para mais, você vai ser responsabilizado pela lei de abuso de autoridade, enfim. Então, o que nós entendemos é que é o momento de nós construirmos uma outra relação do Estado inverter com a essa sociedade. equação, né? Inverter essa equação. E eu tenho uma convicção, será muitos tapas a menos. Muitos tapas a menos. Porque não há razão nenhuma para um policial que dá uma ordem e ela é cumprida, ele faz uma revista, faz uma identificação e ele dá um safanão. E já não acontece isso aqui, tá certo? Pelo menos via de regra não acontece, porque o policial é responsabilizado. Se o cidadão corre, se o cidadão não obedece, ele gera uma reação do policial, porque não sabe se o cidadão está correndo de medo, ou se é uma fuga, ou se é para se posicionar melhor para dar um tiro. Então não tem jeito de não ter uma reação com o uso de força. Então tem clareza que a gente vai melhorar a capacidade de ação do Estado. Agora, deputado, em qualquer dessas circunstâncias, desses exemplos que o senhor citou, em situações semelhantes, não vou falar exatamente do caso, mas os organismos de defesa dos direitos humanos, normalmente essas instituições dizem, mas espera aí, um projeto desse pode gerar um abuso de autoridade muito grande, porque agora você não pode fazer nada, não pode reagir, etc. O cidadão é que sai perdendo. Qual é o seu argumento em relação a esse tipo de Primeiro, eu acho que é uma retórica que nós temos que superar, certo? Acho que a retórica de que nós só somos policiais violentos, que o Brasil só tem policial violento, ela já não se comprova mais primeiro a partir da doutrina, né? Nós já temos uma doutrina, tanto nos processos de formação, no treinamento, que é regular, né? Eu falo muito pela Polícia de Minas Gerais, um treinamento regular, uma doutrina aplicada na formação, que é voltada para o reconhecimento dos direitos humanos de qualquer cidadão. Então, essa retórica de que não pode empoderar mais os policiais, porque ele vai ser violento, é uma retórica que nós temos que enfrentar, nós temos que ter condições de enfrentar, e acho que ela é cada vez menos expressiva, porque muitos ainda estão presos a um discurso de Estado totalitário, tá certo? Onde você prendia com ou sem força e depois da prisão você poderia cometer outro tipo de arbitrariedade. Nós estamos falando de uma polícia cidadã, que precisa desta condição de trabalho. Então, acho que essa retórica também nos faz refletir para nós dizermos, olha, nós precisamos de fato, de todos nós, fazer um encontro com a cidadania, e entendemos isso, mas tenho clareza de que a formação nossa, o treinamento e os nossos princípios, as nossas doutrinas, está toda voltada para a execução de uma polícia cidadã, respeitando a cidadania e os direitos humanos de qualquer um, independente do seu grau de crime que ele tenha praticado. Subtenente Gonzaga, deputado por Minas Gerais.
pelo PDT. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente quer acompanhar esse projeto, porque nos desdobramentos eu acho que a população toda tem o maior interesse nisso. Não é um debate fácil, mas nós temos que fazê-lo. É evidente. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa, é só você entrar no nosso site. Anote câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Um abraço, obrigado e até a próxima.